Fui eu, professor, foi mal. Eu fui clicar na lista de Oi, só um chamados sem minuto. querer. Espera aí que meu áudio estava muito baixo, eu não escutei. Fala de novo. Fui eu, foi sem querer. É que eu fui clicar no coisinha e lá e sem querer deu reação de brava. Foi mal. Ah, não, tô tranquilo. Achei que vocês estavam com um problema com alguma coisa aí com a lista, mas então menos mal. Então, de boa. É, gente, eu coloquei pra gravar? Coloquei, né? Tá gravando? Ou não? Até esqueci. Tá, né? Bom, então vamos lá, né, gente? É o seguinte, a aula hoje, né? Boa tarde, né, novamente. A aula hoje vai ser sobre pH e pOH, né? Eu ia até passar teorias de ácido e base, né? Até comecei a passar ontem para o pessoal e tudo mais, mas como tá mais próximo do Enem, né? A gente já está chegando lá, vai ter, eu acho que, não sei, eu acho que 5 aulas, tem que ver direitinho ali antes do Enem. Eu vou tentar focar agora, então, o que for mais importante, né? A gente resolver exercícios juntos, interpretação, né? Essas malícias mais do Enem. Então, eu até tirei, então, essa parte que eu tinha feito de teorias de ácido base, né? Para a gente ficar mais essa aula, então, né? Primeiro a gente explica, fala de pH e de pOH, e depois a gente fica calculando, resolvendo questões, né? Até o final da aula. Acho que vai ser melhor. E as próximas aulas da mesma forma, né? Então, fiquei com medo aí, às vezes a aula, se eu fosse falar disso, poderia render um pouco mais, dar 2 aulas, né? Então, eu preferi falar só sobre pH e depois nas próximas aulas a gente entra com a parte ambiental aí, que é super importante, né? A gente tem que falar aí antes de chegar ao Enem, né? A parte de resíduos, de meio ambiente, de lixo, essas coisas, né? Química aplicada ao meio ambiente de forma geral, esses tipos de fenômenos, né? Tem que falar dos ciclos e tudo mais. Então, hoje, gente, a gente vai falar de pH e de pOH, né? Focar aí nos cálculos, né? Nos tipos de variedades de cálculo que a gente vai precisar de fazer, né? Ou interpretações também, né, de questões. Bom, e o que é, então, o pH, né? Deixa eu pegar o trenzinho aqui. Bom, o pH, então, o nome, né? O pH vai corresponder aí ao potencial hidrogênio iônico, né, de uma solução, né? Então, a concentração de H+, é relativo às concentrações de H+, que nem a gente vai ver mais à frente, né? Então, ele vai ser determinado aí em íons de hidrogênio, o H+, ou H3 ou mais, né, que é a forma correta do H+, é o H3 ou mais. Ele vai servir para medir o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade, né? E alcalino é o mesmo que básico, né? De base, se é um nível de ácido ou de base, ou se é um composto mais neutro aí, de uma determinada solução, tá? E bom, além do pH, né, existe também outra grandeza aí que vai determinar a acidez e basicidade, né, do sistema aquoso, que é o pOH, que a gente também vai abordar na aula. É, o pOH tem a mesma função, né, que o pH, mas ele é menos utilizado diretamente, tá? Mas a gente vai ver que várias e várias questões, e é bem provável que se vai uma questão de pH no Enem, vai precisar disso, tá? A gente tem que converter, saber fazer a conversão de pH para pOH, né? A gente vai ver mais à frente, né, que o 14 vai ser igual a pH mais pOH, pOH, tá? Então, o pH é realmente muito importante também, né? É uma medida inversa, não é nada complexo de entender, e a gente muitas vezes vai encontrar pH, ou a gente vai ter a concentração de OH-, por exemplo, tá? Uma pergunta que é sobre pH pode me dar a concentração de OH-, e a partir do OH-, eu vou chegar em pOH, e não pH, tá? E aí, a partir do pOH, eu converto para pH usando a formulazinha. Mas então, a gente sempre vai ter que ficar variando aí, muitas vezes, né, entre pH e pOH. É, Bom, a escala de pH, né? O pH representa, né, numa escala que varia aí de 0 a 14, né? Imagino que todo mundo já tenha visto isso. De novo, né, ela vai medir a acidez ou basicidade dessa solução. Então, sendo assim, o pH 7 aqui, né, no meio, vai representar a solução neutra, né? Por exemplo, é o caso da água pura, né? E tem várias outras soluções aí próximas de 7 também, né? Então, ou são neutras ou tão próximas da neutralidade aí, né? E já os que estão antes, então, vão ser compostos ácidos, né? Quanto menor o pH, né, mais ácido a solução. E os que estiverem acima aí de 7 vão ser soluções básicas, né? Então,
a acidez vai crescer do meio para, né, para baixo, então aqui, quanto mais próximo do zero, aqui mais ácido é a substância, né? E a basicidade é o contrário, né? Quanto mais próximo de 14, mais básico. E aqui eu já coloco, né, aproveitando essa escala aqui, eu já coloco um ponto importante, tá? A gente vai falar disso mais à frente, mas essa escala aqui é uma escala logarítmica, né? É, então, a gente tem variação exponencial de um para o outro, tá? Então, um composto, isso é uma percepção que vocês têm que ter, tá, gente? Um composto que tem pH 4, por exemplo, e se eu pegar um composto que tem pH 5, o cara que tem pH 4, olha, o 4 está antes do 5, ele é 10 vezes mais ácido do que o que tem pH 5, tá? E aí o que tem pH 3 é 10 vezes mais ácido do que o que tem pH 4, tá? O que tem pH 2 é 10 vezes mais ácido, é uma escala exponencial. Então, se eu comparo um pH 3 e 5, né? O pH 3 é 100 vezes, né? Porque é 10 vezes 10, tá? 100. Então, ele é 100 vezes mais ácido do que uma solução com pH 5. Então, é isso que a gente está falando, é uma percepção que vocês têm que ter, que pode vir aí, essa noção pode ser importante, né? Numa interpretação de enunciado, de uma questão. Eu até trouxe no final da aula, né? Uma questão que faz essa pergunta em relação aí a proporções, né? Quantas vezes é mais ácido, quantas vezes é mais básico um composto com tal pH para outro composto com tal. Então aqui é só vocês terem essa ideia, né? Que conforme eu aumento ou diminuo um pH, eu estou variando 10 vezes, tá? A quantidade de acidez ou de basicidade desse composto, tá? Então, no mesmo caso, se aplica aqui. Se eu sobe, né, uma substância que tem pH 10 para uma que tem pH 11, a substância que tem pH 11 é 10 vezes mais básica do que a que tem pH 10 e assim por diante, tá? E aí aumenta a quantidade, 10 vezes 10, 10 vezes. Se eu pegar de 10 para 13 aqui, dá 10 vezes 10 vezes 10, né? Então 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Então ela é 1000 vezes mais básica do que a que tem pH 10, tá? Então é uma percepção que vocês têm que ter da estrutura da escala, tá? Como a escala foi feita para funcionar. Bom, e aqui, né, eu já disse, tem um caráter ácido acrescente da direita para a esquerda, já o básico da esquerda para a direita, né? E quanto menor o valor do pH, mais ácido será a solução. E aqui, né, gente, dá para vocês comparar, então, a escala de pH com a de pOH, tá? Então, são em escalas inversas, né? Uma eu vou calcular a partir do H+, e a outra a partir do OH-, tá? Mas são diretamente relacionados, né? O tanto que eu tiver de uma, a partir de uma, né, eu sei quanto que eu tenho da outra também, tá? Pela escala. Então, se a gente pegar aqui, ó, o suco gástrico, né, aqui próximo é bem ácido, né? Então, o suco de tomate, nosso sangue já é mais neutro ali, tá? Então, tá próximo, o pH cresce, né, do 0 para 14 com acidez indo em direção à basicidade, né? Então, quanto mais próximo de 0, mais ácido, e quanto mais próximo de 14, mais básico. Já o pOH é o inverso. Quanto mais próximo de 14, mais ácido, tá? E quanto mais próximo de 0, mais básico, né? Aqui novamente, né? Então, a gente pegar outra substância ácida aí, que é o suco de limão, a gente poderia pôr ele aqui embaixo também. Então, o pOH dele é próximo ali de 12, por aí, tá? Então, uma solução bem ácida a partir do pOH. E qual seria o pH do suco de limão? Cerca de 2, 3, né? 2 mais ou menos, né? Também, proporcionalmente, tá? Então, são medidas inversas, tá? Aqui outros exemplos, né? Nossa saliva também está mais próximo da neutralidade, o amônio, que eu vou dar outros exemplos mais à frente. Bom, aqui, né? Então, né, só para exemplificar e antes da gente entrar nos cálculos propriamente, então várias substâncias, né, ou coisas do nosso dia a dia que a gente mede o pH e esse pH varia. E muitas vezes essa variação, esse valor de pH é importante, né? A gente vai discutir uma questão lá no final da aula. Aqui a gente tem, no nosso estômago, né? A gente vê aqui, ó, que está mais próximo de uma substância alcalina básica, né? Então, no nosso estômago, a gente faz a digestão básica. E no nosso intestino, se eu não me engano, é isso, ou ao contrário, tá, gente? Enfim, a gente tem, no nosso processo de digestão, duas regiões diferentes que vão fazer a digestão por ácido e o outro local, no nosso estômago, lá, né, no nosso intestino, é um é estômago, outro intestino. No final, a gente tem que ver
que vai fazer a digestão básica, tá? Então, até no processo da gente, né, que as nossas enzimas usam para digerir os alimentos, a gente vai ter um lugar com solução ácida e outro com solução básica para degradar diferentes tipos de soluções, de coisas que a gente come, tá? Dentro do nosso próprio processo digestivo. Isso, né, e esse pH, então, é fundamental para esse tipo de processo, tá? Então, a gente pegar, por exemplo, baterias, aí pH próximo de zero, né? Tem o nosso, o ácido aí que a gente usa agora eu não sei se isso aqui é estômago, né? Para digestão também é próximo de 1, 2 aí, limão, né? O vinagre já está mais próximo de 3. Aqui eu até trouxe, né, o suco de limão é cerca de 2,2, né, o vinagre é realmente 3, aí o café já 5, o leite já se aproxima da neutralidade ali, mas ainda é um pouco ácido, né, 6,4, né, a água pura aí em torno de 7, então a solução neutra, né, e aí vai, né? Existem outras substâncias básicas, né? Como se o leite de vaca já está um pouco neutro, mais para ácido, né? O nosso sangue, por exemplo, é o contrário, né? Ele já passou um pouco da neutralidade e já está mais para básico um pouquinho. Água do mar também, 7,4, né? O bicarbonato de sódio, 8,4, leite de magnésia, né? E alvejantes, aí tem vários produtos de limpeza aí muito básicos, né? Água oxigenada, se não me engano, né? Com pHs aí altíssimos, né? Com alta basicidade, tá, gente? E bom, como que a gente calcula o pH então, né? Bom, o cálculo do pH, né, foi proposto lá em 1909 por Sorensen, né? Ele propôs então que a acidez das soluções, medidas em termos de concentrações de íons H+, né, ou H3 ou A+, tivesse os valores transformados utilizando uma escala logarítmica aí para facilitar a compreensão. E realmente, tá? Facilita muito o cálculo usar a escala logarítmica. Não sei como vocês estão aí do ponto de vista logaritmo, matemático aí, mas mesmo que vocês não estejam tão familiarizados com o cálculo, eu vou fazer hoje aqui, durante a aula, né, vários e vários exemplos, e o intuito é que vocês vão acompanhando, tentando fazer ao mesmo tempo aí no caderno, tá? E vão pegando o jeito, porque diferente de várias outras coisas, né? Para cálculo de pH, são poucas as variações que pode ocorrer no cálculo, tá? Vou tentar dar um exemplo de cada uma delas. Mas geralmente vocês vão ter que seguir uma estrutura de cálculo ali que vai se repetir, tá? Então, vocês pegarem um jeito, fica muito fácil, muito simples, mesmo sem ter completo domínio aí da parte matemática, tá? Memorize o jeito de realizar o cálculo, tá? Então, a gente tem algumas equações importantes aqui, né? A principal, pH é igual a menos log do H+, né? Então, uma coisa que eu vou mostrar, que eu vou fazer vários exemplos, né, para vocês hoje, menos log da concentração de H+, tá, gente? Geralmente, a questão vai te dar, né, o tipo mais comum de questão, você vai ter a concentração do H+, né, ou do H-, né, porque a escala do pOH é a mesma coisa, tá? pOH é igual a menos log de, no caso, OH-, tá? Então, vai te dar uma dessas duas concentrações e vocês vão encontrar o pH ou o pOH. E aí vocês vão seguir uma estrutura, tá? Muitas vezes, essa concentração aqui vai vir na forma de potência. Vou dar um exemplo aqui. 1 vezes 10. Opa! 1 vezes 10 é menos 6, tá? Então, essa seria a concentração. Mol por litro e tudo mais. Então, gente, o cálculo, né? Aqui já apresentando. Talvez seja melhor mais à frente, né? Na escala logarítmica, o que vocês vão fazer, tá? Aqui dentro existe uma metodologia que a gente segue, tá? Se for uma potência, vocês vão fazer o quê? Log do primeiro mais log do segundo, tá? Então, aqui o 1 está multiplicando 10, certo? Então, o log de 1 mais o log de 10 a menos 6. Tá? Então, vocês vão seguir essa estrutura e vão conseguir responder todas as questões, na maioria das vezes, né? Então, até fazendo esse exemplo aqui já para introduzir, então o pH vai ser igual a menos o log, até escrever todo passo a passo, tá? Assim que vocês armariam, né? Menos log da concentração, 1 vezes 10 é menos 6. Tá? 1 vezes 10 a menos 6. Aí, beleza, pH é igual a o log do primeiro mais o log do segundo, tá?
Como se fizesse um chuveirinho aqui, né? Log desse, mais log desse. Então, log de 1. Vamos reescrever, tá? Vocês poderiam pular essa etapa mais à frente, ó, que você já tiver afiado, mas vamos reescrever. Vamos fazer o log de 1 mais o log de 10 a menos 6. E uma coisa que eu já falo para vocês aqui, tá? O log, pessoal, por isso que eu falo que muitas vezes vocês vão usar potência. E aí vai estar 10 a alguma coisa, 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 3. E o log de 10 a menos 1 é igual a menos 1. Log de 10 a menos 2 é igual a menos 2. Log de 10 a menos 3 é igual a menos 3. E assim por diante, tá, gente? Então, muitas vezes, né, vocês já vão saber esse log aqui. É só você olhar a potência, tá? Ah, é 10 a menos 6? Então, o valor desse log aqui é menos 6. É 10 a menos 10? O valor desse log é menos 10. Tá? Então, uma coisa que vocês têm que saber de cor para resolver. Porque o exercício, muitas vezes, vai te fornecer o outro log. Tá? Se for um log complexo, esse primeiro aqui, se for, vamos pôr aqui 12 vezes 10 a menos 6, no caso aqui. Então, ele vai te dar vai te dar o log de 12, para vocês aplicar aqui como dado da questão, tá? Do enunciado. E o outro, vocês têm que saber aí, né? Automaticamente que 10 é menos 6, o log é menos 6. Que 10 é menos 7, o log é menos 7, e assim por diante. Então, vocês completariam, né, esse tipo de questão, tá? Aqui a gente já poderia resolve, né? Log de 1. Log de 1 é zero, tá? Já estou contando aqui para vocês. Às vezes vocês já até sabem, né? Mas pode vir no enunciado também. O de 1 é legal vocês já saberem, tá? Então, log de 1 é zero, mais log do segundo. Qual que é o log de 10 a menos 6? Menos 6. Opa, então menos 6. Pronto, agora é só resolver, tá, gente? Zero, mas com menos, menos, né? Zero menos 6, menos 6. Então, isso aqui fica pH, ó, igual a menos 6, tá? Resolvendo ali dentro do parêntese aqui, né? Então, menos 6, mais 6, tá? Ou 6. Então, isso aqui seria um pH 6. Então, esse cálculo, essa estrutura de cálculo aqui, vocês memorizarem, ó, pega a potência, né? Log do primeiro mais log do segundo, resolve os dois, tá? Resolve o parêntese e pronto, chega no pH. Para o pOH seria a mesma coisa, concentração de OH+, no caso. Ah, tal concentração, na forma de potência. Às vezes, vocês podem até transformar. A questão vai lá e te dá um 0,2. O que é isso aqui? Isso aqui é 2 vezes 10 menos 1. É isso? Mesma coisa, né? Eu posso andar com a vírgula aqui e multiplicar por menos 1, tá? Então, transformem numa potência, porque aí fica mais fácil de resolver o log, tá? E aí vocês precisam saber o log de 2 e o log de 10 é menos 1 é menos 1. Tá? E aí vocês usam essa estrutura para todas as questões, tá? Então, uma das fórmulas que eu já mostrei para vocês é essa do pH, menos o log, né, de H+. A do pOH também, só que utilizando o OH-, né, e aí encontrando pOH. E aí, muitas vezes, vocês vão encontrar pH, mas a pergunta é sobre pOH. Vocês vão encontrar pOH e a pergunta é sobre pH. Então, vocês realizam uma conversão simples aqui, utilizando 14, tá? Então, o pH, só mexer, né? É igual a 14 menos pOH. E o pOH é igual a 14 menos pH. Opa, 14. Ignora, gente. De mouse é difícil. Então, o pOH vai ser igual a 14 menos pH. Tá? Então, são uma conversão simples, né? Então, vamos pegar esse caso aqui. Vou até apagar. A gente encontrou um pH de 6, certo? Então, nosso pH é 6. Bom, qual seria, né, o pOH? Bom, pOH é igual a 14 menos pH. Qual que é o nosso pH? 6. Então, isso aqui é igual a 14 menos 6. Que dá 8, tá? E aí, vocês, daqui a um tempo, né, fazendo, vocês não vão precisar nem calcular. O pH deu 5. Pô, então o pOH completa para 14, né? Então, 5 para 14 falta 9, certo? E assim por diante. Já dá para fazer até de cabeça. É muito simples o cálculo, tá? E aí, o que pode acontecer, tá, pessoal?
eles podem variar um pouco a questão e pedir em termos de kW, por exemplo, né, que é a constante da água aí, tá? Esse cálculo aqui, né, a forma de se chegar nesse cálculo é a partir dessa constante, né, aqui o kW é igual a concentração de H+, vezes a concentração de OH-, e esse kW aqui é 10 a menos 14, tá? Só que isso a 25 graus Celsius, tá? Aqui, ó, 10 a menos 14 a 25 graus Celsius. Esse é o produto iônico da água. As concentrações que a gente tem de H+, e OH- na água, tá? Dando um valor de 10 a menos 14. Só que o enunciado pode complexar um pouco e te falar qual é o Ka, tá? Em, sei lá, da água, por exemplo, a 30 graus, ou variar a quantidade de graus. E aí esse valor varia, tá? E aí uma outra interpretação que vocês têm que ter também, né? Então um exemplo que eu vou dar no final da aula é que essa equação, tá? KW é igual a H+ vezes OH-. Se o enunciado pode estar sugerindo algo, tá? Interpretativo para vocês, falar, por exemplo, a água pura, tá? Então, às vezes, vocês olham os dados e falam, pô, mas eu não consigo resolver o cálculo só com isso aqui de dados. Dá, porque se o enunciado te fala que a água pura, por exemplo, é uma interpretação que vocês têm que ter, que a concentração de H+ de OH- é igual, tá? Então, falar que é puro, falar que é água pura, ele tá te indicando que esse valor aqui é igual a esse. Pensa, gente, agora é só uma introdução, né? Bom, se esse valor é igual a esse, é a mesma coisa se estivesse multiplicando dois valores iguais, x vezes x, ou x ao quadrado, certo? Bom, se você tem o valor de Ka nessa determinada de Kw, nessa determinada temperatura, eu consigo achar os valores de cada uma dessas constantes só com esse dado. Por quê? Bom, é a mesma coisa que fala, ó, Kw é igual a x ao quadrado. Bom, tem um valor x aqui para Kw, vamos botar um valor hipotético aqui, 10. Vai ser 10 elevado a alguma coisa, né, provavelmente, mas 10 é igual a x ao quadrado. Como que vocês resolvem essa equação? Bom, o x é igual a raiz de 10. Tá? Então, vocês encontram, o que é o nosso x? Concentração de H+, e de OH- são iguais. Então, vocês encontram a concentração tanto de H+, quanto de OH-, tá? Uma parte, o ápice aí, vamos pôr assim, que o Enem pode te pedir de interpretação, tá? De complexidade na questão. Então, às vezes ele vai te falar, ele vai te dar um indício que a solução é neutra. Então, a partir disso, vocês podem interpretar que essas concentrações são iguais. E aí vocês conseguem achar esse tal desse cadáver, tá? Essa constante da água aí numa outra temperatura. Então, a gente vai dar um exemplo de uma questão do Enem. Não sei se é do Enem, se é de vestibular lá na frente sobre isso, tá? Mas então é isso. Basicamente, gente, o que vocês vão ter aí na parte de cálculo, de interpretação, vocês vão ter que variar isso. O cálculo, a metodologia de resolver o pH sempre aí, que pode ser também para o pH e vai ser a mesma coisa. Tenha cuidado para ver se o que a questão está te pedindo. Se você está encontrando pH ou pOH e às vezes é só converter simples aí pela regrinha, né, pela equação. E numa estardar disso, ele pode te perguntar alguma coisa sobre água, sobre KW, né, sobre essa constante aí, tá bom? Bom, então aqui, né? Como calcular o pH? Né? Aqui, mais do mesmo, né? Então, pH é o menos log da concentração de H3 ou mais, ou de H+, e o pH é menos o log da concentração de OH-. O pH da água é menos log de 10 a menos 7, o pH da água é menos log de 10 a menos 7. Ambos são iguais a 7, né? Porque a água é neutra, né? Aqui nesse caso. Então, a concentração de OH+, e de OH-, como eu tinha dito, são iguais. Né? Por isso, tanto o pH quanto o pOH dá 7, tá? Bom, pH e pOH é igual a 14. Então, variando aqui, né, a equação, a gente chega que pH é igual a 14 menos pOH e pOH é igual a 14 menos pH. Mesma coisa, né? Só vocês variar aí a fórmula, tá? Para isolar aí o que tem de interesse, no caso do pOH. Bom, e aí os ácidos, né, vão ser os ácidos. Né? Aqui vocês também têm que ter essa noção. Vão ser substâncias em que a concentração de H3O+, vai ser maior do que a concentração de OH-, tá? Então, não confundam, tá? Tenha consciência disso, ó. pH 3. Opa, pH 3
solução ácida. Solução ácida, maiores, tá? Não é porque o pH é 3, tá? Aqui é a escala logarítmica, às vezes vocês podem confundir, né? Mas não é porque o pH é 3 que é menos, né? Então, a concentração de H+, é alta, tá? Muito alta, muito maior do que a de OH-, por isso que esse pH é tão ácido, tá? Então, ó, ácidos, H3O+, maior que OH-, tem maiores concentrações de H+ do que de OH-, e o pH vai ser menor que 7, tá? E o pOH vai ser maior que 7. São inversos, né? Base, então, a concentração de H+ é menor que a de OH-, tem mais concentração de OH-, e o pH é maior que 7, tá? pOH menor, então. E nos neutros aí, essas concentrações vai ser igual aqui, tá? Por isso, e é a interpretação que a gente tem, que às vezes a gente pode isolar ambos, né? Usar isso aqui como um x² e depois tirar a raiz lá do valor que a gente tiver, tá? Então, o pH vai ser 7 e o pOH também vai ser 7 em soluções neutras, tá? Então, vamos lá, né? Fazer alguns exemplos. Aqui mais eu vou ficar repetindo, né, pessoal, o processo que eu fiz lá para vocês irem acostumando, tá? Então, aqui, né, uma determinada solução, ó, uma determinada questão, né, te fala lá, te pede para calcular qual o pH, né, a partir da concentração de H3O+, que é 10 vezes 5, 10,5, né, vezes 10 a menos 5 molar aí. Bom, o cálculo, né, a equação do pH, vocês sabem, pH é igual a menos log de H3O+, vocês têm a concentração, então é só fazer o cálculo, né? Bom, pH, que já tem, né, é igual a menos log de 10,5 vezes 10 a menos 5, né? Então, aqui já está na forma de potência. Então, o pH é o quê? Menos log do primeiro termo, 10,5, mais o log do segundo, que é 10 a menos 5, tá? Bom, log do primeiro mais log do segundo, vamos resolver. Aqui não deu, né? Porque estão só uma imagenzinha, um cortezinho. Mas qual que é o log de 10,5? Eu acho que é. Deixa eu fazer no calculador aqui. Então, 5, 1,02, vamos usar aí, né? Geralmente, se for um log muito difícil, o enunciado vai te dar, tá, gente? Como dado. Então, 1,02, né? Então, opa, deixa aqui, eu vou cair. Então, menos, vou usar isso aqui como um parênteses, né? Menos log do primeiro, log de 10,5, tá? Aqui, ó. Log de 10,5, 1,02. Mais log do segundo, log de 10 a menos 5. É isso? 10 a menos 5. Menos 5, lembra? Log de 10 a uma determinada potência, essa potência. Então, a gente chega nesse valor. Bom, pH, então, é igual a menos... Cuidado com os sinais, tá, gente? A gente pode acabar errando por causa disso. Então, menos 1,02 mais ou menos 5. Mais com menos, menos. Então, 1,02 menos 5, né? Isso que vai dar 4, vou fazer na calculadora, gente. 1,02 menos 5. Para ganhar tempo. 3,98, né? Menos 3,98, não é isso? Então, eu tinha 1. Vamos arredondar para 1, tá? Fica mais fácil. Eu tinha 1, eu tirei 5 de 1. Bom, 1 menos 5, menos 4, né? Só que era 1,02, então dá menos 3,98, tá? Então, pH é igual a menos 3,98. pH é igual a 3,98. Não ficou ruim. De mouse é duro. Então, o pH nosso aqui daria 3,98. E é esse o processo que vocês vão repetindo, né? Bom, e se eu precisasse calcular o pOH? Bom, pOH, é igual a 14 menos pH. Qual que é o nosso pH? Que é o menos, né? 3,98. Então, pOH é 14 menos 3,98, 10,02, não é isso? Acho que é isso. Certo, gente? E é isso, tá? Bom, então vamos fazer algumas questões aqui, né? Vamos resolver elas juntos. Análise de um determinado afluente, rio, né? Mostrou que a quantidade de íons hidrôgenos, aí, íons H+, presentes era igual a 10 a menos 6 mol por litro.
Sabendo que é normal encontrar as águas de rios e lagos, né, com pH variando entre 4 e 9, determine o valor do pH da água analisada. Aqui, gente, ó, ele forneceu mais dados, como sempre, né? Tem mais informações aqui na questão, mas ele pediu só o pH da água, tá? Analisada. E ele já te deu a concentração de H+. Bom, a concentração de H+, é 10 a menos 6, então é só fazer o cálculo, tá? Que nem a gente fez, não sei se a gente fez, acho que foi com 10 a menos 6 a gente fez o exemplo, né? Bom, então de novo, pH então, é igual a menos log da concentração de H+. Qual a concentração de H+? 10 a menos 6. Ah, tá. 1 vezes 10 a menos 6. Isso aqui é importante, tá, gente? Coloquem a potência com o primeiro termo. Porque se vocês resolvem só com 10 a menos 6 aqui, vai dar errado. Tá? Esse o valor vai dar da potência, né? A gente vai, por exemplo, aqui colocando 1, o log de 1 é 0. Tá? Então vai dar o valor negativo. Então, se vocês não colocar o primeiro termo aqui, seja o valor que for, se ele te dá a potência sem a multiplicação inicial, 10 a menos 6, 10 a 20, 10 a qualquer coisa, coloca 1 na frente, tá? Que é a mesma coisa, para resolver, tá? Isso é importante. Tenha esse cuidado, senão o sinal vai dar errado, tá? Então, para resolver esses log aí, a gente precisa colocar a potência inteira. Se ele te forneceu só que é 10 a menos 6, que é 10 a menos 20, que é 10 a qualquer coisa, coloca um 1 na frente. Se já vir direto, ótimo. Mas se vir um 2 vezes 10 a menos 6, 5 vezes 10 a menos 6, beleza. Você vai precisar do log de 5 e do log de 10 a 1, né, da potência, tá? Mas se não, coloquem um 1. Sempre coloquem um 1, tá? Se vir só a potência, assim, só 10 a menos 6. 10 a menos alguma coisa. Então, vamos lá, né? pH. Então, menos log do primeiro, mais log do segundo, né? De novo, não é legal vocês ir fazendo o processo inteirinho aí até pegar, né? Então, log de 1 mais log de 10 é menos 6. Bom, pH é igual a menos, vamos resolver, log de 1, já fizemos, né? 0 mais log de 10 a menos 6. Menos 6, né? Log de 10 a menos 3, de 10 a menos 5 e assim por diante. Então, menos 6. Tá? Resolvendo de novo, pH é igual 0 mais com menos, menos 0 menos 6, né? Então, isso aqui fica menos, até fazer na frente, né? Fica menos 6, que é o mesmo que 6. Menos com menos, mais dá 6 aqui. Então, pH de 6, novamente, que a gente encontrou, né? Então, qual o valor do pH da água analisada? 6, tá? O 4, o 9 lá, que varia, não serve para... É só uma informação, tá, gente? O importante é que ele te deu a concentração de íons hidrônios presente na água, na solução, e quer saber o pH da solução. Bom, se te deu a concentração e quer saber o pH, é só isso. Pega essa concentração e faz o cálculo, tá? E aí se chega no 6, aí, então, da questão. E essa aqui é legal, tá? Essa aqui é grande. Vamos fazer elas junto, né? Ficar refazendo, porque acho que é um processo legal para vocês pegarem. Como tem esse tipo de questão com cálculo e tudo mais, é repetindo. Até pegar o caderno aqui para a gente anotar, porque eu acho que não vou dar conta de cabeça de fazer todos os cálculos aqui, né? Bom, então lá. A tabela a seguir, né, fornece as concentrações hidrogeniônicas ou hidroxiliônicas, né? Então, ou concentrações de OH- ou concentrações de H+, tá? Em mol por litro de alguns produtos. Aí tem a coca, tem essa concentração de OH-, o leite, de essa de H+, para de O assim, de OH- e assim por diante, tá? E aí pergunta, com base nesses dados, não é correto afirmar que... Então vamos lá. A água do mar tem pH igual a 6? Pô, vai ser uma pergunta aqui referente a quase todos esses compostos. Então o que a gente faz? Vamos calcular o pH de cada um deles, ou o pOH, porque tem perguntas sobre o pH. Então aqui fala da água do mar, tem pOH. Bom, vamos fazer o cálculo do pOH da água, né? Vamos começar, vamos fazer de todos, né? Vamos lá, da coca primeiro. Então vamos lá. Coca, qual a concentração de OH- da coca? 1 vezes 10 a menos 11, tá? Bom, me deu a concentração de OH-, gente. Então, a gente calcula o quê? pOH, tá?
Então, vamos lá. POH é igual a menos log da concentração. Qual a concentração? 1 vezes 10 a menos. Então, 1 vezes 10 a menos 11. Bom, POH é igual a menos log do primeiro mais log do segundo. Então, menos log de 1 mais log de 10 a menos 11. POH é igual. Vamos lá, resolvendo então. Log de 1 a gente fez várias vezes. Esse aqui é bom vocês saberem de cor, né? Qual que é o log de 1? 0. Mais log de 10 a menos 11. Menos 11. Tá? Resolvendo, como sempre, né? Então, POH é igual a 0 mais com menos, menos. 0 menos 11, menos 11. Então, isso aqui fica menos 11. Que é igual a 11, tá? Por isso é importante o primeiro termo aqui, colocar 1, tá? Porque a gente chega, senão a gente ia falar, chegar num valor negativo. Pensa, gente, se a gente não coloca o zero aqui para subtrair dele, tá? A gente ia ficar menos 11, tá? Esse é o seu valor. Não existe pH menos 11, né? A escala só vai de 0 a 14, tá? Por isso que é importante colocar o termo 1 lá, quando for só a potência, tá? E aqui as concentrações já foram até colocadas, né? Poderia colocar só a 10, a 11, 10 a menos 6 e assim por diante, né? Bom, e aí vamos, né? Então a gente achou o pOH da água. Bom, a água do mar tem pOH igual a 6. Essa já está falsa, né? Porque o pOH da... Ah, não, a gente esqueceu da Coca, né? Tem alguma sobre a Coca? A água com gás tem pH maior, então a gente vai ter que fazer para comparar, né? Então, beleza, vamos anotar aqui. Então, a Coca, pH, na verdade, pOH, né? A Coca tem pOH igual a 11. A gente encontrou, né? Vamos para a próxima, então. Por enquanto dá para fazer outra aqui, né? Bom, leite de vaca, né? H+, aí. 1 vezes 10 é menos 6. Essa a gente já resolveu várias vezes, né? Então, vai ser... É pH mesmo, né? Então, pH é igual ao menos log do primeiro mais o log do segundo. Lembra, gente? Eu vou até fazer direto, ó. Então, vocês vão colocar log de 1 mais o log de 10 a menos 6. Essa a gente já resolveu aí várias vezes, né? O log de 1 vai ser 0, né? Então, abrindo já diretamente aqui. Depois, se vocês pegarem o jeito, já pode fazer direto, tá? Então, log de 1, 0, mais log de 10 é menos 6. Resolveu tudo, então fica menos 6 aqui, menos 6, mais 6, tá? Isso aqui a gente fez já algumas vezes aí. Bom, então vamos lá. pH aqui. Tem vários outros com menos 6, né? Ah, não, tem mais um com menos 6. Só que aqui... Então, olha que interessante. Você já pode até interpretar, tá, gente? Olha, a gente achou no H, POH igual a 11, não foi? Tá aí na coisa, né? Bom, para o leite de vaca, a gente calculou a partir do H+, a gente achou pH igual a menos 6. Opa, igual a 6, né? Então, pH igual a 6. Olha aqui, olha, é o mesmo cálculo, só que é por pH. Então, aqui a gente vai encontrar pOH, o mesmo valor de concentração igual a 6, tá? A concentração é a mesma, só que aqui é a concentração de OH+. Então, a gente vai achar um pOH, o cálculo vai ser igual, só que a gente vai encontrar pOH, porque foi a partir de OH-. Tá todo mundo entendendo, né? Qualquer coisa vocês me falam, tá, gente? Você não deve pegar aí. Bom, e aí vai faltar, então, o cálculo da água com gás e da água do mar. Então, vamos lá. Bom, água com gás, 1 vezes 10 é menos 4. Então, pH é H+, né? pH é igual a menos log de 1 mais o log. Estou fazendo direto, tá? A gente normalmente colocaria, né, certinho aqui, concentração 1 vezes 10, depois faz com log do primeiro mais log do segundo. Eu já vou colocar direto, então, log de 1 mais o log de 10 a menos 4. Bom, isso aqui vai dar log de 1, que vai dar menos log de 1
0, né? Abre parênteses, 0, mais log de 10 a menos 4, menos 4. Bom, vamos lá, né? Vou fazer isso em outro canto aqui, para sobrar espaço. Vou fazer aqui embaixo. Então, 0 mais com menos, menos, né? 0 menos 4, menos 4. Menos, menos 4. Isso aqui vai dar menos, não vai ficar assim, ó, menos 4. Certo? Isso aqui vai dar 4. Opa, então o pH da água com gás é igual a 4. E aí a gente tem o pH, a concentração de agora falta só da água do mar. Então vamos lá, pH, vou fazer direto, que nem a gente fez aqui agora. Então menos log, vocês colocariam lá a potência inteira aqui, multiplicando, mas eu já vou colocar a segunda etapa, né? Já falando logo do primeiro, mais logo do segundo. Qual que é o primeiro termo? É 1 mais o log do segundo termo, 10 a menos 8. Bom, resolvendo, log de 1, 0. Então fica menos 0 mais log do segundo. Log de 10 a menos 8, menos 8. Então, menos 8, né? Isso aqui vai dar o quê? pH, né? A gente partiu do H+, como sempre. pH igual. Bom, 0 mais com menos, menos. 0 menos 8, né? Então, fica menos 8. Isso aqui é igual a 8. Tá, gente? Vamos lá. pH igual a 8. Observem, né? Então a gente partiu do 1 vezes 10 a menos 8, pH deu 8. 1 vezes 10 a menos 4, pH deu 4. 1 vezes 10 a menos 6, pH deu 6. Como o termo inicial é 1, tá? Aqui pOH no caso, tá? Se sempre for um valor, tá? A gente desce de concentração que começa de 1 vezes 10 a um determinado valor elevado, então vocês já podem ter essa malícia, tá? Interpretar. Mas, muitas vezes, tá? Na maioria das vezes, não vai ser tão simples assim. Né? A menos que tenha uma outra coisa a mais para fazer, ou seja muito grande. No caso, isso aqui é uma questão realmente grande, né? Você interpretar, associar todos esses dados, anotar tudo isso, né? Porque que além da gente achar cada um, a gente tem que calcular, né? Depois, provavelmente, pOH, pH de algum desses, que vai estar perguntando sobre outro. Então, observe, como todos os valores eram referentes a 1 vezes 10 a menos 11, pOH deu 11, a partir de OH+. H+ igual a 1 vezes 10 a menos 6, pH igual a 6, né? OH menos 1 vezes 10 a menos 6, pOH igual a 6, tá? Então, se for assim, você já pode até fazer de cabeça. Mas se vir um 2, se vir um 3, aí é diferente. Aí o enunciado provavelmente vai te dar o valor do log de 2, o valor do log de 3. E aqui, em vez de colocar 0, né, nessa parte, ó, qual que é o log de 1? 0. Qual que é o log de 2? 0,3, eu acho, alguma coisa assim. O enunciado vai te fornecer, tá? Aí vocês fazem um cálculo novamente. A gente vai fazer um outro exemplo que não seja assim comum, tá? Mas aqui só para vocês irem pegando o jeito. Bom, então vamos analisar as afirmativas, né? Então, com base nesses dados, não é correto afirmar que a água do mar tem pOH igual a 6. Vamos lá, a água do mar tem pH igual a 8. Bom, então se o pH é igual a 8, o pOH é 14 menos 8, que é igual a 6. É isso? 14 menos 8, é isso mesmo. Então, essa questão está correta, certo? Essa está certa. A pergunta é sobre a que está errada, né? Bom, então essa questão está certa. A água com gás tem pH maior que a Coca-Cola e menor do que a do leite de vaca. Então vamos lá. Água com gás. pH dela, 4. Então tem pH maior que a Coca-Cola? Coca-Cola tem pOH 11, ó. pOH. Aí vocês têm que ter cuidado, né? Então pOH dela é 11. Então pH é igual a 14 menos 11. Só um minuto, gente.
Foi mal, gente. Chegou entrega aqui em casa. Mas eles vão lá pegar para mim. Bom, então, pH, então a gente tem o valor do pOH da água, 11, né? Então, pH é 14 menos 11, pH da Coca-Cola é igual a 3. Bom, o que está falando aqui? Está falando que a água com gás tem pH maior que Coca-Cola. Bom, a água com gás tem pH 4, a Coca-Cola tem 3. Então, isso aqui está verdadeiro por enquanto, né? pH da água com gás é maior, 4 é maior que 3. E menor do que o leite de vaca. Bom, leite de vaca tem pH 6, então realmente é menor, né? 4 é menor do que 6. Então, essa aqui também está correta. Bom, próxima afirmativa. A água do mar tem pH básico, né? Vamos lá, água do mar. pH igual a 8. Correto, né? pH igual a 8 é básico. Se fosse menor que 7, era ácido. Então, correto também. A clara do ovo é mais básica que a leite. A clara do ovo é mais básica que o leite de vaca. Então, vamos lá. Clara do ovo, pOH igual a 6. Tá? Lembrando da escala de pOH. Bom, na escala de pOH, quanto mais próximo de 14, mais ácido, quanto mais próximo de 0, mais básico, é o inverso, né? Aqui está falando que a clara de ovo é mais básica que o leite de vaca. Então, vamos lá, clara de ovo, a gente pode, se vocês acharem complexa a interpretação do pH, pode até fazer tipo a pH. Bom, 14 menos da clara de ovo, 6, né? Então, pH, se o pOH é 6, o pH dela é 14 menos 6, 8, né? Tá? Então, o pH dela é 8. Então, vamos lá, clara de ovo é mais básica que o leite de vaca. Cadê o leite de vaca? 6, pH igual a 6. Então, 6 para 8, realmente, né? Ela é mais básica, certo? Sobrando, então, a opção é: a clara de ovo tem maior pH do que a água do mar. Clara de ovo, pH 6. Então, pH a gente já fez esse cálculo. pH 8. Né? É clara de ovo, o pOH é 6, então o pH é 8. Bom, então a clara de ovo, 8, pH 8, tem maior pH do que a água do mar. A água do mar tem pH 8. Então essa é falsa, né? Porque são iguais. Certo, gente? Então essa aqui seria a opção correta. Aqui a afirmativa que está errada, né? A opção correta. Tá? E agora vem aquela questão mais complexa que eu tinha comentado antes, tá? Que fala que usa o KW, né, constante da água, tá, gente? Bom, então fala o seguinte, né, o equilíbrio de ionização da água pura é dada pela equação abaixo, cuja né, a constante do produto iônico, KW, é 2,5 vezes 10 a menos 14, tá? 37 graus Celsius, tá vendo? A constante que era 10 a menos 14 variou com outra temperatura, né? Antes era só 10 a menos 14, ou 1 vezes 10 a menos 14, mas nessa outra temperatura é 2,5 vezes 10 a menos 14, então variou a constante. E só colocando aqui, lembrando, tá? O KW lá era igual a concentração de H+, né? Vou botar só o mais aqui, vezes a concentração de OH-, tá? Esse é o KW. E aí, olha, aqui que é importante a interpretação, né? O equilíbrio da ionização da água pura, tá? Então, essa água pura aqui significa alguma coisa, tá? Tá tipo falando que ela é neutra, que a concentração de H+ e OH- é igual, a interpretação que vocês têm que ter. Ele fala, sinal alternativa que indica corretamente o valor de pH da água pura nessa temperatura. Bom, aí vocês se perguntam, pô, como é que eu vou chegar no pH a partir de KW aqui, né? Só isso. Bom, então vamos lá. Ele te deu o valor de KW, né? KW é igual a 2,5 vezes 10 a menos 14. E observem, olha, ele te deu o dado que log de 10, né, a base 10, né, de 1,58 é igual a 0,2. 1,58, não tem nada de 1,58 aqui, então tá faltando cálculo, né, gente? Vocês precisam chegar em 1,58. E observe, bom, KW é igual a concentração do primeiro vezes o segundo. Vocês têm só o quê? O único dado que o enunciado te forneceu é a concentração do KW. Tá? Então, vocês têm só esse valor. KW é igual a concentração de H+, vezes a concentração de OH-.
que é da água neutra. Isso significa o quê? Que é igual a isso aqui ao quadrado, ó. Mesma coisa, porque eles são iguais. Isso aqui é a mesma coisa, tá? São o mesmo valor. Então, é isso ao quadrado. Hoje a gente pode chamar isso aqui para facilitar nosso cálculo de x ao quadrado. Certo? Qual o valor de cada água? Do enunciado 2,5 vezes 10 a menos 14 é igual a x ao quadrado. Bom, 2,5 vezes 10 a menos 14 é igual a x ao quadrado. Como é que eu isolo x? X é igual a raiz de 2,5 vezes 10 a menos 14. Isolei o x. Isso aqui, gente, ó, vocês fizeram o cálculo aí, vocês vão ver que vai dar o quê? 1,58. Opa, deixa eu fazer aqui, vou fazer no calculadora para ganhar tempo. Raiz de 2,5 vezes 10 vai dar menos 14, é isso mesmo. 1,58 vezes 10 a menos 7. Opa, né, o valor de x. O que é meu x mesmo? X é a concentração tanto de H+, então H+ é igual a 1,58. Opa, vezes 10 a menos 7, como de H-, de OH-, que estão iguais, né? Então, o OH- também tem esse valor, tá? De concentração de 1,58 vezes 10 a menos 7. Bom, se eu tenho a concentração de H+, eu posso calcular o pH da água, tá? Nessa temperatura. Então, vamos lá. pH, agora é normal. pH é igual... E aqui, agora, eu consigo usar o dado que eles me forneceram, né? A menos log da concentração de H+. Qual a concentração de H+, que a gente encontrou? 1,58 vezes 10 menos 7. Então, 1,58, opa, 1,58 vezes 10 a menos 7. Bom, pH, então, é igual a menos log do primeiro. Qual que é o primeiro? 1,58. 1,58 mais o log do segundo, que é 10 a menos 7. Bom, pH é igual, resolvendo, log de 1,58, o enunciado te deu, tá? Por isso, vai te dar, Bíblia. Quando for complexo, o log, eles vão te dar o valor, tá? Então, log de 1,58. Então, por isso que era importante, vocês tinham que achar esse 1,58 de algum jeito, né? Você ia precisar calcular o log dele, o enunciado te deu o dado. Então, log de 1,58, 0,2. Fica menos 0,2 mais log do segundo, 10, log de 10 é menos 7. Menos 7. Vamos lá, primeiro, né, 0,2 menos, abre, 0,2 mais com menos, menos 7. Isso que vai dar 6,98, acho que é, né? Então, fica menos 6,98, né? Bom, menos 6,98, pH igual a 6,98. Todo mundo entendeu, gente? Aí, pergunta A. Ou 6,8, eu calculei errado, né? Deve ser 6,8, né? Eu fiz aqui. Ah, é 6,8, né? Então, isso aqui dá 6,8, não 98, tá? Onde que eu 6,8? É aqui mesmo, né? Na subtração de menos 7. É 0,2, não 0,2, né? Todo mundo entendeu? Conseguiram aí pegar a ideia? Tá tudo aí para vocês, tá, gente? Depois, se vocês quiserem refazer ou fazer em casa, separado, tá? Sozinho. Bom, acho que eu vou deixar essa para vocês fazerem, tá? Aqui já é mais interpretativo. Vou dar um tempinho para vocês fazerem e depois eu resolvo, tá? Tem mais 3? Essas. Então, vou dar uns minutinhos para vocês fazerem e vocês me falam. Essa de marcar? É, de marcar. Vou abrir o questionário aí e daqui a pouco, então, vocês me falam, tá? Vou dar uns
3, 4 minutinhos aí. Essa interpretativa é legal. Quero ver se alguém vai, como é que vão ser a interpretação de vocês. E depois eu resolvo, tá? Eu já tenho uma resposta, hein? Se alguém já tiver alguma ideia, já pode ir respondendo, tá, gente? Quem já souber.
Essa questão é mais difícil de interpretação. Vou esperar mais 3 e 10 a gente resolve, pode? Eu resolvo com você. Espera mais 2 minutinhos para quem está tentando interpretar aí. Três ideias. Alguém mais se arrisca aí na votação? Teve 2 votos na B, né? Pode resolver. Vamos fazer então? Essa é legal, essa é bem legal, porque assim, legal assim, é difícil, né, também. Eu considero ela uma questão difícil, porque além de interpretar e compreensão de pH, né, interpretar a questão tem que ter um conhecimento também de alimento, né, de propriedade dos alimentos, de constituição dos alimentos. Então vamos lá. Bom, o pesquisador recebe um rótulo, né, de um dos vidros em que guarda um concentrado de enzimas, tá? Enzimas digestivas, no caso, que está ilegível, né? E ele não sabe qual enzima o vidro contém, mas desconfia que seja uma protease gástrica, tá? E aqui já é importante, tá, gente? Protease, que degrada proteína, tá? Então aqui já é um dado importante, tá? Que vocês têm que ter. Então tem que degradar proteína, tá? E de mouse é foda, né? Que age no estômago, tá? Digerindo. Ah, aqui já falou, né? Age no estômago digerindo proteínas, então. Bom, sabendo que a digestão no estômago, opa, é onde que ele está interessado, é ácida, tá? Então, olha aqui, age no estômago digerindo proteínas no estômago, então é ácido, né? E no intestino é básico, já no intestino é básico. Ele monta, né, 5 tubos de ensaio com alimentos diferentes, adiciona o concentrado de enzimas em solução com pH determinado e aguarda para ver se a enzima age em algum deles. O tubo de ensaio em que cada enzima deve agir para indicar que a hipótese do pesquisador está correta é aquele que contém. Então, qual que é a hipótese dele? Né? A hipótese dele é que é uma enzima do estômago, né, que digere proteínas. Ah, tá. E no estômago, ácido, né? Então, o estômago, a digestão é ácida. Então, o meio tem que ser ácido, né? Já é uma indicação. E, além disso, ela tem que digerir proteínas, tá? Bom, então vamos lá analisar as opções. Cubo de batata em solução com pH igual a 9. Bom, batata, gente, é rico em carboidrato, não proteína, tá? Já é um dado. Mas, vocês não precisavam nem saber disso. pH igual a 9, tá? Ele quer testar, a hipótese dele
é que é uma protease gástrica, né, do estômago. Então, ela tem que estar no meio ácido, tá? Então, todos que tiver com pH igual a 9, aqui, ó, pH básico, você já exclui as opções, tá? Então, de cara só sobra duas, tá? Mas, além disso, tinha outro componente importante, que é da constituição, clara de ovo cozida. O ovo é rico em proteína, mas o pH é 9, né? Bolinha de manteiga em solução com pH. Manteiga mais gordurosa, né? Mas, enfim, também tem pH igual a 9, pH igual a 9, pH igual a 9. Tá? Então, aqui não dá para ser, né? Não dá para validar a hipótese dele nesse pH, porque não faz sentido, já que ele acha que é uma enzima de meio ácido. Né? Então, sobrem com meio ácido aí a opção B e a opção D. Bom, a opção B fala o seguinte, é um pedaço de carne em solução pH 5. Com pH 5, beleza, né? Ácido. Então a enzima vai agir bem, né? Já se for uma enzima estomacal, que é o que ele está sugerindo, né? E é um pedaço de carne. Carne, gente, é rico em proteína, né? Carne é fonte de proteína. E a outra opção é porção de macarrão com solução de pH igual a 5. Bom, de novo, pH ácido, beleza. Mas o macarrão é carboidrato, né? O macarrão é constituinte praticamente de só de carboidrato. É muito açúcar, é só açúcar, né? Não sei como é que vocês estão aí na parte bioquímica aí. Então, né, carboidrato, proteínas, lipídios, mais gorduras, né? Então, o macarrão, né, aqui o que vai definir, né, vocês vão excluir, utilizar a questão do estômago, né, de ser uma digestão ácida, vocês vão excluir três opções. Mas para definir a correta, vocês terem que saber qual desses alimentos aqui, a carne e o macarrão, serve para testar uma protease, tá? Uma enzima que digere proteínas. Bom, carne, né? Carne tem proteína. Então, se essa enzima agir nesse pH e com essa substância, com esse alimento, então ela realmente é uma protease gástrica, né? Porque ela digere proteína e num pH ácido, tá? Mas o macarrão ia dificultar, porque não tem proteína para ela digerir, né? O macarrão é rico em carboidrato, tá? Então, essa questão, inclusive, do Enem é o tipo de questão é, quase que multidisciplinar. Não é multidisciplinar porque isso aqui também está dentro da química, né? Essa parte de, embora a gente não abordou ainda, né? Eu venho citando sempre, né? Carboidrato, proteína e tudo mais. A gente teve aula só disso, né? Mas é uma noção também que às vezes é bom vocês terem, sabe? Saber um pouco aí, pelo menos o básico aí de proteína, carboidrato e, né, gordura e tudo mais, tá? Saber diferenciar os principais alimentos ricos nisso, né? Aqui seria importante, tá? Nessa questão. Bom, próxima, né? Opa, não, essa aqui é ainda, né? Aí tem as opções, né? A batata é rica em carboidrato, o pH é básico. E aí vai, né? Vocês vão analisando. pH é básico, pH é básico, o macarrão é rico em carboidrato, não em proteína, né? E aqui, na opção B, a carne contém proteínas, e enzimas poderão agir nessas proteínas, degradar essas proteínas, e o pH do concentrado lá é ácido, né? Igual ao do estômago. Bom, essa eu já ajudei vocês aí. Vou dar um tempinho aí para vocês. Vou abrir um novo questionário. Na verdade, eu acho que pode marcar nesse mesmo, tá? Só vocês mudar a opinião, que já acho que dá para voltar de novo, né? Podem usar o mesmo questionário, tá, gente? Vou dar um tempinho para vocês fazerem aí. Lembrando que essa eu já expliquei lá no início, né? É só um pouquinho, tá? Só uns 2 minutinhos.
Alguém trocou o voto aí? Vocês querem que espere mais um pouco? Um minuto? Dá um minutinho aí. Bom, vamos lá então, né? Não sei se os dois da B foi os que já estavam antes, ou o que que aconteceu, né? E alguém mudou para D. E realmente, a opção D é a resposta correta, né? E tem o enunciado, então, né? Chuva ácida, termo que se refere à precipitação a partir da atmosfera, né? Com quantidades de ácido nítrico e sulfuros maiores que o normal. E os precursores da chuva ácida vêm tanto de fontes naturais, como dos vulcões e vegetação em decomposição, quanto de processos industriais, né? Principalmente emissões de dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio, né? Resultantes da queima de combustíveis fósseis. O pH da água da chuva, considerado normal, é de 5,5, devido à presença de ácido carbônico, solubilizado no dióxido de carbono. Um químico monitorando a região altamente industrializada observou que o pH da chuva era igual a 4,5. Considerando, então, que a acidez é relacionada com a concentração de H3 ou mais, é correto afirmar que a água com pH de 4,5 era o quê? Né? E aí, isso eu comentei lá no início, quem trocou aí para D estava correto, né? Quando eu vario, gente, uma unidade, né, em termos de pH e pOH, quando eu vario uma unidade, eu vou de para 2, tá? Ou melhor, vamos fazer o seguinte, né? De 2 para 1, o 1 é 10 vezes mais concentrado, tem mais concentrações de H+, por exemplo, aqui em termos de pH, né? Do que o 2, tá? Então ele tem 10 vezes mais H+ que o 2, escala logarítmica, tá? É a potência de 10, de base 10, tá? Então, do 1 para o 2, 10 vezes, né? Do 2 para o 1, o 2 é 10 vezes menos ácido, né? Ou 10 vezes menos concentração de H+, né? Outra forma de falar, né? Do que o 1. E aqui pergunta, né? É correto afirmar que a água com pH 4,5. Bom, de 5,5 para 4,5, a gente diminuiu uma unidade, certinho, né? Diminuiu um ponto, vamos pôr assim. Uma unidade em escala logarítmica é 10 vezes. E é 10 vezes mais o quê? 10 vezes mais ácido, né? Eu diminuí. Quanto mais próximo de zero, mais ácido. Quanto mais próximo de 7, mais neutro. Então, eu diminuí em 10 vezes a acidez, tá? É a opção D, né? 10 vezes mais ácida que o normal, tá? Então, essa aqui é só compreensão né, do termo, né? Da escala logarítmica, tá, gente? E por fim, aqui dá até para vocês fazerem o cálculo, tá? Daria até para resolver a partir do cálculo, embora não seja necessário, né? Isso aqui dá para resolver por entender mesmo, né? Bom, a gente tem, né, pH igual ao de H+, e o H+ é 10 do pH. Então, a gente tem pH de 5,5, tem 10 elevado a menos 5,5, né? E o pH de 4,4 tem concentração de H+ igual a 10 elevado a menos 4,5, né? Então, em termos potenciais, aqui eu subi um, né? Ou melhor, esse número era bem menor e esse aqui já é um número menos menor do que aquele, tá? Então, a diferença é de 10 a menos um, ou 10 vezes, né? Bom, por fim, né, gente, a gente tem essa questão, acho que o tempo está acabando, vamos fazer junto, né? Bom, vamos lá. Considere certa quantidade de água e suco de limão misturados, tá? Então, misturou a água. A água, gente, é neutra, né? Com o suco de limão. O suco de limão é reconhecidamente aí ácido, né? Uma substância ácida, tá?
Então, eu misturei algo neutro com algo ácido, tá? Aí pede para analisar as três afirmativas, né? O sistema é ácido. Bom, antes a água era neutra. Se eu adicionei um ácido, esse sistema é menos ácido, né, do que o limão sozinho, né, do que o suco de limão, e menos neutro que a água, mas ainda assim é ácido, porque a água é neutra, né? Então, se a água é neutra e eu coloquei um ácido lá, esse sistema ficou mais ácido, tá? Então, sim, o sistema é ácido, tá? Ele abaixou em termos né, adicionei H+ no meio, tá? Quando adicionei o limão, que é ácido. O pH do sistema é maior do que 7? Não. Se a gente definir que o sistema é ácido, né? Então, ao eu colocar o suco de limão na água, eu reduzo o pH do meio, porque o limão é ácido, tá? Então, o pH reduz, tá? Então, não dá para ser maior que 7. Maior que 7 seria básico, né? Então, essa aqui é errada, né? No sistema, a concentração de íons H+ é maior que de OH-? Sim, né? Porque se um sistema, lembra que a gente definiu que num sistema ácido, concentração de H+ tem que ser maior que a concentração de OH-, tá? E no básico, o inverso, né? Embora o pH, né? O pH é menor, mas a concentração de H+ é maior, tá? Então, é isso que faz ser mais ácido, ter mais H+, tá? Bom, então, 1 e 3, né? Estão corretas, né? Então, seria apenas a afirmativa 1 e 3. Opção B, tá, gente? Bom, tem até uns trenzinhos aqui depois da aula, né? Que eu trouxe, falta 2 minutinhos aí, mas é só título de curiosidade, né? Formas de medir o pH. Então a gente tem quem mexe com piscina aí, né? Deve já ter visto isso, ou quem tem piscina ou na roça, alguma coisa assim, né? Então a gente tem que controlar o pH da piscina e tudo mais, e várias outras coisas. E eu, né, particularmente no nosso curso aqui, a gente usa demais em vários, né, experimentos, várias práticas de laboratório, a gente usa aí cálculo de pH, tá? Em experimento científico é sempre que a gente usa. Então, a gente usa aí tem os indicadores, ácido base, né? Mas né, que se coloca lá, e a partir da cor você sabe qual é o pH do meio, tá? Mas o que a gente usa no laboratório mesmo, que eu já fiz várias práticas usando, é o pH-metro, né? Então você coloca lá e ele te mostra aí o valor certinho de pH, né? Você coloca dentro da solução, assim, e ele te mostra lá o resultado em termos de pH, qual o pH desse meio, tá? Gente, então, por hoje é isso, né? E, bom, a lista de presença, deixa eu ver aqui como é que tá. 10 respostas, acho que tá certo, né? Foi isso que tinha na aula mesmo. Então, até semana que vem aí. Tudo de bom para vocês. Até a próxima aula.